Os mistérios de uma síndrome rara. O que faz a pessoa provocar ou simular uma doença nela mesma ou em outros? Como explicar isso? É a síndrome de Munchausen e o diagnóstico é sempre um desafio para os médicos. Passar por baterias de exames, encarar internações e até cirurgias. Um quadro que assusta qualquer um. Mas e quando a pessoa enfrenta isso tudo porque quer, porque fingiu que estava doente? Imagine agora uma mãe dentro de um hospital pingando gotas de sangue no ouvido do próprio filho para simular que a criança tem algum problema de saúde. Ou ainda, uma mãe aumentando a temperatura de uma incubadora na maternidade para que o filho piore. Acredite, isso existe. São casos reais e assustadores, provocados por pessoas portadoras de uma síndrome rara, de difícil diagnóstico e que tem um nome complicado, a Síndrome de Munchausen. Ela se caracteriza pela produção de uma doença. A pessoa conscientemente produz algum tipo de lesão, de doença ou de dano em si própria, visando buscar, por exemplo, a ajuda num hospital e buscar atenção médica ou simpatia ou preocupação em torno dessa pessoa. Em geral, são pessoas que têm problemas, desequilíbrios, digamos assim, relativamente graves de personalidade. A ficção já retratou a síndrome algumas vezes. Nesta série americana sobre o dia a dia de um hospital, um episódio inteiro é dedicado a uma paciente que finge ter anemia e convulsões. What the hell is that? Não se deve confundir a síndrome de Munchausen com hipocondria. Na hipocondria, o paciente ele não produz o sintoma, né? Na hipocondria, ele apenas sente algo exagerado. Ele sente, ele tem um medo de estar doente. Existe uma variante do transtorno ainda mais chocante. É a síndrome de Munchausen por procuração. Neste caso, a pessoa provoca sintomas no outro. Pode ser, por exemplo, a mãe que quer que o filho pareça doente. A mãe tem um distúrbio psicológico, mental, tem um distúrbio social que ela reflete na criança. Porque para chamar atenção sobre ela, no fundo, o que ela quer é atenção sobre ela. O Dr. Jaime identificou uma paciente assim. Ele é um dos pediatras mais respeitados do Brasil e foi o primeiro médico brasileiro a descrever um caso da síndrome de Munchausen na América Latina. Ele conta que tudo começou após um atendimento de rotina. Um menino de 3 anos que foi levado pela mãe ao hospital depois de uma queda. Dizia que a criança tinha sofrido um acidente não grave, mas que sangrou um pouco o nariz, o ouvido, e ela ficou no hospital, só que daí por diante ela melhorou, se recuperou fácil dessa queda, mas continuava sangrando pelo ouvido direito e frequentemente sangrava. A criança ficou internada no hospital para os médicos investigarem os sintomas. A criança parecia bem, não parecia uma criança doente, mas a frequência com que saía sangue era muito grande. Saía sangue durante o dia e às vezes durante a noite. E a mãe chamava a gente, olha, saiu sangue. Na época, em 1996, foram feitos todos os exames possíveis para encontrar a causa dos sangramentos. Naquela época, 20 anos atrás, não era tão fácil fazer tomografia, ressonância, mas nós fizemos tudo. E tinha especialistas também. Então, será que é do crânio? Foi visto por neurologista. Será que é do ouvido mesmo? Foi visto por otorrino. Então, juntaram vários especialistas e ninguém encontrava a causa. Mesmo assim, a mãe insistia que algo estava errado com o filho. Interessante, depois que nós percebemos, ela queria que fizesse exames cada vez mais complexos
E às vezes até na época exames meio desconfortáveis, até doloridos, mas ela insistia que se fizesse, só que todos os exames davam normais. Até que os médicos começaram a suspeitar da própria mãe. É sempre assim, nesses casos, chamada síndrome de Munchausen, sempre surge um dos médicos fala, ninguém acredita. Ah, não é possível, uma mãe bacana, uma mãe agradável, uma mãe atenciosa e preocupada com seu filho, não pode ser isso. Descobriram que o sangue encontrado no ouvido da criança não era do mesmo tipo dela. Mais tarde, notaram que o líquido já não era mais sangue, era mercúrio cromo. E como é que nós tivemos a certeza? Também foi interessante. Começou a sair muito durante a noite. Então eu pedi para uma enfermeira, auxiliar de enfermagem, dormir no quarto. Só que ela fingiu que estava dormindo. E então ela viu quando a mãe pegou um líquido vermelho e jogou no ouvido da criança. Os médicos passaram a investigar o passado da mãe e descobriram algo ainda mais assustador. Soubemos que ela tinha tido um outro filho que parece que era prematuro e que estava na incubadora, não estava bem. Então, no hospital que ela estava, 20 anos atrás, né, ou mais, na hora do almoço, ela dizia para a enfermagem, pode almoçar que eu tomo conta aqui, já estou acostumada, qualquer coisa eu chamo vocês. E uma das vezes que aconteceu isso, quando a enfermagem voltou, a mãe disse, aconteceu uma tragédia. A incubadora esquentou, aqueceu muito e a criança morreu queimada. Fomos lá conversar nesse hospital, com a direção. Então, eles disseram que chegaram a desconfiar que a mãe tinha feito de propósito, mas não tinham provas. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.